O movimento pentecostal que conhecemos hoje teve um início bem diferente das demais igrejas protestantes. Apesar dessa igreja ser uma das maiores do Brasil e do mundo, ela não teve início na Europa, e nem na Reforma Protestante, mas sim no estado do Kansas, nos Estados Unidos. Tudo aconteceu no dia 1º de janeiro de 1901, em um culto de oração. Nesse dia, várias pessoas afirmaram que foram tocados pelo Espírito Santo, e que começaram a falar em línguas. Essa prática foi defendida por muitos, e assim chegaram à conclusão de que o falar em línguas era um sinal bíblico e evidente do batismo no Espírito Santo. Um desses defensores e pioneiros desse movimento foi o pastor Charles Parham, porém, apesar de ser um dos pioneiros do movimento, o principal nome do pentecostalismo naquela época foi o pastor William Seymour. Seymour era um pastor negro, e enfrentou diversas dificuldades devido à segregação racial, porém suas convicções e doutrinas fizeram que o movimento pentecostal se espalhasse, não somente pelos Estados Unidos, mas por todo o mundo. No Brasil, o avivamento pentecostal chegou por intermédio dos missionários suecos Gunnar Wing e Daniel Berg, que desembarcaram na cidade de Belém do Pará, no dia 19 de novembro de 1910, vindos também dos Estados Unidos. Vale lembrar que esses dois missionários suecos pertenciam às igrejas batistas enquanto estavam nos Estados Unidos, mas sempre acreditaram na doutrina do falar em línguas e do batismo no Espírito Santo. Ao chegar no Brasil, eles continuaram a frequentar a Igreja Batista, porém com as mesmas convicções do pentecostalismo americano. Em um certo período, eles tentaram implementar algumas de suas doutrinas, porém elas não foram bem aceitas, o que fez com que a Igreja Batista se dividisse, uns sendo a favor e outros contra. Assim, no ano de 1911, os missionários estrangeiros e seus seguidores foram desligados da Congregação Batista, e decidiram fundar a sua própria igreja. Uma das principais líderes desse movimento junto com os missionários foi Celina Albuquerque, junto com seu esposo Henrique Albuquerque. Ela abriu as portas de sua casa para realizar cultos e para receber os missionários, e mais 16 membros que também foram excluídos da Igreja Batista. Em 1914, mais missionários chegaram dos Estados Unidos para apoiar o grupo. Eles também eram suecos, e se chamavam Otto e Adna Nelson. Seguidos 2 anos depois por Samuel e Lina Nistrom, eles foram os primeiros missionários oficialmente enviados pela Igreja Filadélfia de Estocolmo. Oficialmente, a igreja nasceu no dia 18 de junho de 1911, com o nome de Missão de Fé Apostólica, e mudando para o nome atual somente em 18 de janeiro de 1918. Primeiramente, a Assembleia de Deus se espalhou pelo estado do Pará, depois atingiu o Amazonas, e também se propagou por toda a região nordeste do país. Por volta do ano de 1922, ela já era praticada também na região sudeste, principalmente porque algumas famílias saíram do Pará para espalhar a sua doutrina. Infelizmente chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado dessa história. Para apoiar o nosso canal, deixe o seu like e se inscreva. Precisamos chegar à meta de 1000 inscritos. Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.